Olá, professoras e professores. Nosso tutorial número 3 abordará os instrumentos utilizados, habilidades e conteúdos avaliados e algumas análises iniciais. Portanto, falaremos sobre as considerações ao lançar as notas dos alunos, a alocação dos alunos na escala de proficiência, as informações fornecidas nos gráficos gerados automaticamente e algumas considerações pedagógicas para o uso destes dados. Portanto, vamos novamente para a Precipa. Nesse caso, agora nós necessitaremos nos apoiar no nosso plano de ensino ou guia de aprendizagem, seja ele baseado em habilidades, em conteúdos ou unidades de estudo, dependendo do sistema da escola particular utilizada. No meu caso, utilizarei o meu guia de aprendizagem de ciências. Eu ministro aula nos 8º anos, numa escola de ensino integral, portanto lá nós temos guia de aprendizagem. Mas os documentos se baseiam na mesma legislação, portanto possuem mais ou menos as mesmas características. Qual foi a primeira alteração que eu fiz? Aqui eu tenho o meu guia. Aqui. As situações de aprendizagem e as identificações das habilidades, elas devem ser numeradas. Se forem conteúdos, eles devem ser numerados. Se forem as unidades trabalhadas, elas obviamente já vêm numeradas. Porque eu preciso ter clareza, tanto no que eu estou avaliando, quanto naquilo que eu preciso lançar na planilha. Portanto, eu preciso adaptar o meu plano de ensino, simplesmente ordenando numericamente todas as habilidades, conteúdos e unidades que eu me proponho a trabalhar ao longo do ano com esses alunos. Mesmo no meu caso, o meu guia vem até junho, porque a escola trabalha com guia semestral. Portanto, fez essa alteração, ótimo. Agora, podemos voltar à nossa Precipa de arte. Novamente, Precipa Art Home. Percebam que ela não voltou na tela inicial, porque quando eu fechei o programa eu não voltei à tela inicial. Mas se eu quiser voltar lá, basta clicar no ícone da casa, que é Home, então voltaremos à página inicial. Portanto, Arte, Ensino Fundamental, 6º ano. Continuarei com o 6º ano A, pois foi aquela sala que nós já inserimos os nomes dos alunos para facilitar a visualização dos dados. 6º ano A. Abrimos a Precipa. Vamos lá. Vamos pensar aí no 3º bimestre, que é o que virá. Diminuir um pouquinho o zoom. Como podemos ver, a primeira parte já foi totalmente preenchida. Agora nós abordaremos a parte dos instrumentos. A planilha em si, ela comporta até 5 instrumentos passíveis de recuperação pontual, que é o que nos é solicitado. As outras formas de avaliação deverão constar na caderneta do professor. Então aqui eu tenho o primeiro instrumento, ele tem a parte tipo de instrumento utilizado, as habilidades aferidas ou conteúdos, e a partir do momento que eu lancei as notas, o aluno será alocado automaticamente em níveis de proficiência, abaixo do básico, básico, adequado e avançado. O meu primeiro tipo de instrumento, vamos a um clássico de novo, foi uma avaliação escrita. No meu caso, trabalhei com a situação de aprendizagem, por exemplo, 1, que seria a nossa unidade, e eu averiguei, então, as habilidades 1, 2 e 3. Automaticamente, se nós descermos novamente ao painel dos relatórios individuais, e eu for ao número 4, essa parte do relatório é onde ficam os instrumentos avaliados. E já está inserido aqui, que no meu primeiro instrumento, no instrumento número 1, foi uma avaliação escrita e que eu avaliei as habilidades 1, 2 e 3. Caso queira descrever unidade 1, 2 e 3, situação de aprendizagem 1, 2 e 3, ou unidade 1, por exemplo,
unidade 1, habilidades 1, 2 e 3, sem problema. Novamente, quando formos ao relatório, temos lá, avaliação escrita, unidade 1, habilidades 1, 2 e 3. Fica a seu critério, professor. A única ressalva é, o espaço é delimitado para comportar somente os números. Não é? Ele não tem um espaço para grandes descrições. Por isso mesmo a adaptação no plano de ensino ou guia de aprendizagem. Até mesmo para facilitar a visualização e o preenchimento futuro. Então vamos lá. Tivemos a avaliação escrita, a primeira do terceiro bimestre. Precisamos ver como estão os alunos para o nosso trabalho de recuperação contínua. Então, lançaremos algumas notas. Automaticamente, ao lançar as notas, os senhores podem perceber que no painel Níveis de Proficiência, os alunos já são alocados automaticamente nos níveis de proficiência. Estou fazendo lançamentos aleatórios, somente para que possamos perceber a movimentação. Pronto. Ao lançarmos as notas no meu primeiro instrumento avaliativo, na coluna 1A, temos aqui a distribuição nos níveis de proficiência dos alunos. Alunos que não realizam ou não realizaram tal prova, alunos transferidos, como por exemplo, vamos supor que o número 3, a aluna Beatriz, é transferida no segundo bimestre. Eu utilizo deixá-la em branco. Agora, o aluno Bruno, número 6, ele fez a prova e ele não teve um desempenho desejado, deixou a prova em branco, ou mesmo não fez a prova. Então, nesse caso, eu vou acabar alocando uma nota 0. No caso da planilha, o 0 deve ser colocado 0,1. E ele será alocado automaticamente no abaixo do básico. Mas por que não o 0? Por quê? Abaixo do instrumento, nós temos os gráficos. Não é? Se eu considero o valor 0, ele considera todos os alunos, os 50, sendo que a nossa sala, o nosso sexto ano A, tem 35. Portanto, se eu aloco 0, ele considera todos. Para que isso não aconteça e nós possamos utilizar variadas quantidades de alunos, a planilha foi projetada dessa maneira. Portanto, se eu preciso dar 0 para um aluno, eu coloco 0,1. Se eu preciso que o aluno seja transferido, eu não quero que ele faça mais parte da contagem dos alunos que irão afetar os gráficos, eu deixo ele em branco. Portanto, lançamos todas as notas e logo abaixo nós temos os gráficos. Então percebam, automaticamente eu já sei que eu tenho 9 alunos abaixo do básico, eu tenho 12 alunos no básico, eu tenho 9 no adequado e eu tenho 4 no avançado. E eu sei quem são esses alunos. Eles estão distribuídos de acordo com os números e eu sei quem são. A partir disso é que eu vou preparar a minha metodologia mais adequada para a recuperação dessa avaliação escrita. Nesse sentido, os agrupamentos produtivos aqui ficam mais claros de acontecer. Por exemplo, eu sei quem são os alunos abaixo do básico, que eu poderia deixar com os básicos. Eu sei quem são os alunos avançados, que poderiam estar atuando com os adequados. Eu sei que eu poderia formar trios entre esses 3 níveis de abaixo do básico, básico e adequado, e deixar esses 4 aluninhos que são avançados em trabalho de monitoria. Portanto, os níveis de proficiência já me dão automaticamente os agrupamentos produtivos. Claro, professores, esse agrupamento produtivo é baseado nas notas dos alunos. Nós sabemos das questões interpessoais que interferem no nosso trabalho na sala de aula e algumas vezes não é porque eu quero que o aluno número 4 sente com o aluno número 5, por conta da diferença de níveis de proficiência, que ele irá funcionar na realidade. Às vezes são 2 alunos, as duas Brunas, por acaso as duas Brunas, elas não se dão bem, não é?
Posso tentar fazer um trabalho justamente para amenizar isso, ou, se a situação for muito grave, eu realoco os alunos. Não há problema. A autonomia é totalmente sua. A ferramenta só fornece elementos de análise. A metodologia, os agrupamentos, isso é inteiramente autonomia do profissional. A seguir, quando eu realizar a minha recuperação, eu vou lançar as notas no 1B, que é especificamente a coluna à frente, que ela vai me dar a comparação do antes e do depois, sendo alocada aqui no abaixo do básico, básico, adequado, avançado, novamente. Então, novamente lançaremos algumas notas. A transferida eu vou pular. O Bruno, que não tinha feito a primeira avaliação, agora fez a segunda. Tivemos alguns alunos que vão manter o mesmo nível. E teremos mais alguns lançamentos. Ao final dos lançamentos, eu tenho novamente a distribuição por níveis de proficiência e o gráfico do segundo instrumento. Esse é o gráfico desejado, que de uma avaliação para outra, que de um instrumento para o outro, eu tenha menos alunos no abaixo do básico e mais no adequado e no avançado. Perceba que eu tive uma queda no avançado nessa sala. Mesmo porque esse aluno pode ter caído, por exemplo, de 9 para 8, de 10 para 9. Portanto, são flutuações que acontecem no cotidiano da sala de aula. Mas perceba que o importante é que antes eu tinha 9 alunos no adequado e agora eu tenho 16. E mantemos os 12. Só que a manutenção desses 12 alunos no básico, eu tenho que levar em conta que eu tirei vários alunos do abaixo do básico. Então percebam que ao utilizar a Precipa, eu tenho aí a geração de um gráfico por instrumento de avaliação, que me fornece esses elementos, que me auxiliaram na recuperação, e assim eu sabia quem eram os alunos que eram o meu foco, qual era a sua quantidade, qual a melhor maneira de agrupá-los, e a seguir eu tenho o gráfico comparativo desses alunos. E o mais importante, todos esses dados já estão nos relatórios individuais de todos os alunos dessa sala. Por exemplo, o aluno 31, o Rodrigo. Temos aqui os relatórios individuais, o painel. Número 31, Rodrigo. Observem, aqui está. Todas aquelas inserções que realizamos no passado. Na avaliação escrita da unidade 1, habilidades aferidas 1, 2 e 3. Ele tinha na primeira nota 8 e na segunda nota 8. Ele permaneceu no nível adequado. Pegaremos o Túlio, por exemplo, que é o número 34, de propósito. Ele ainda se encontra abaixo do básico, mas é um aluno que tinha tirado uma nota 1 e em seguida tirou uma nota 4. Houve uma melhora. Todas essas considerações, quando abordarmos o relatório, poderão ser colocadas aqui nas observações gerais e específicas. Agora, eu também tenho alunos, por exemplo, como o Leonardo, número 17. Vamos lá, Leonardo, número 17, que ele era no nível abaixo do básico e foi para adequado. Então, percebam, professores, que os relatórios já estão prontos. Simplesmente lançamos a nota, o relatório já está pronto com o nível da criança, qual foi a avaliação, o tipo de instrumento avaliativo utilizado, quais foram as habilidades aferidas, qual o nível de proficiência desse aluno no antes e no depois. Tudo em menos de 1 minuto eu lancei uma sala.
Agora, eu posso ter também o contrário, por exemplo, que é a aluna Milene, que é a número 22. Vamos lá olhar o relatório da Milene. Que ela estava no nível adequado, mas na minha avaliação, segundo o instrumento avaliativo de recuperação, ela foi para o nível básico. Alguns podem dizer assim, mas ela desaprendeu? Não. No segundo instrumento, ela não se saiu tão bem quanto no primeiro. Às vezes o texto utilizado, o nível de organização das questões, ou mesmo a relação dela com o conteúdo se mostraram no básico. Se pensarmos friamente matematicamente aí, poderíamos dar a ela que ela estaria numa faixa 6,5, que é um aluno que do básico indo para o adequado. Não é uma consideração ruim, é a flutuação da própria aluna. Então, até mesmo esse tipo de dado, a Precipa me oferece. Para finalizar esse tutorial, uma consideração a mais é no preenchimento da coluna, da segunda coluna, que no caso da Precipa está destacada em azul, que são as planilhas das recuperações. Obviamente, uma avaliação escrita não necessariamente precisa de uma outra avaliação escrita no mesmo molde para se trabalhar a aferição da avaliação contínua dessa criança. Poderia ser pedido uma produção de texto. No caso da disciplina de arte, por exemplo, poderia ser a produção de algum artigo em específico e etc., demonstrando que a criança tem o domínio daquelas habilidades aferidas. Mas esse preenchimento, eu tenho duas maneiras de proceder. Primeiro jeito, todas as crianças fazem a recuperação. Pedro Demo destaca em um dos seus livros que a recuperação é direito de todos os alunos. Portanto, todos os alunos fazem a prova, eu lanço todas as notas e aí eu tenho uma base comparativa para a sala inteira. A segunda opção, que é muito utilizada nas nossas escolas, é que somente os alunos que têm um nível abaixo do básico, ou seja, são alunos que nas nossas notas comuns ficam com 0, 1, 2, 3, 4,9, esses são os alunos abaixo do básico. Nesse sentido, somente eles fariam a recuperação desse instrumento avaliativo. Mas e como fica na Precipa? Afinal de contas, nós temos os dois gráficos para comparar. Muito simples. Os alunos que são notas vermelhas, eles farão a prova. Os alunos que não têm nota vermelha, nós só repetimos as notas deles. Portanto, este 8 é repetido, esse 5, 7, 8, 9, 5, 6, 5, 6. Todos os conceitos satisfatórios são repetidos. Desta maneira, nós manteremos os índices iniciais e realmente iremos aferir aqueles com índice insatisfatório e ver o impacto disso na sala de aula. Então aqui, por exemplo, terminei a inserção da repetição dos alunos que tiveram conceitos satisfatórios, sobrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos para fazer aí um instrumento específico de recuperação. Portanto, eu mantive as 3 colunas do gráfico anterior, retirei os 9 alunos confirmados aí na contagem do abaixo do básico e eles vão fazer a nova prova ou o novo instrumento avaliativo. Com isso, vamos supor que eu tenha as notas 5, 6, 4, 5, 4, 6, 7, 5 e 5. Com isso agora, nós mostramos aí, podemos aferir que dos 9 alunos, só 2 ainda se mantiveram abaixo do básico. Como vocês puderam acompanhar na digitação, apresentaram melhora mesmo ainda se mantendo abaixo do básico. Nós temos 18 alunos no básico, 10 no adequado e 4 no avançado. Dos alunos em recuperação, nenhum atingiu um nível avançado. Mas cada sala é uma sala, cada escola é uma escola, cada realidade é uma realidade.
Portanto, percebam que em menos de 10 minutos nós tivemos aí uma avaliação do processo desse instrumento avaliativo dessa sala de aula. Nesse caso, essa reflexão foi estendida. Se eu passo por uma semana de avaliações ou se eu desenvolvo algum trabalho de pesquisa que eu vou dar uma recuperação, perceba a facilidade dessa visualização que a planilha oferece. Portanto, este tutorial termina por aqui e nós iremos falar da segunda parte dos instrumentos avaliativos, que é quando eu tenho somente a nota da primeira utilização do instrumento, eu tenho o gráfico inicial e eu vou realizar o pensar sobre como farei a recuperação destes alunos em cada grupo, como registrar isso, que isso afeta o relatório final. Portanto, até o nosso próximo encontro.